Salve turma que nos acompanha aqui pelo canal. Tivemos uma importante decisão no último dia 13 de fevereiro. O STF julgou um tema trabalhista, tema número 1118. Então você que trabalha em empresas terceirizadas, principalmente em favor, em proveito da administração pública, das autarquias públicas, das empresas públicas ou mesmo dos municípios, dos estados, enfim, essa decisão vai atingir você frontalmente. Pois então, o STF já havia dito que a responsabilidade subsidiária do órgão público, nas hipóteses em que a empresa terceirizada, por exemplo, some, fecha, desaparece, encerra suas atividades, pede recuperação judicial, a responsabilidade do órgão público dependia de uma comprovação da sua culpa, da sua negligência na fiscalização dos documentos do empregador principal. E esse tema 1118 tratou justamente de quem era o ônus da prova para comprovar essa negligência. Era o trabalhador que deveria comprovar que o órgão público foi negligente, que não fiscalizou a empresa principal e por isso não houve o pagamento dos direitos trabalhistas, ou era o próprio órgão público que deveria comprovar no processo que sim, que ele foi diligente, que não houve nenhuma negligência ou omissão de sua parte. Essa era a discussão, essa foi a discussão. E por maioria, o STF atribuiu ao trabalhador o ônus de comprovar a negligência do órgão público nessas hipóteses. Então, o órgão público somente será corresponsável, será responsável subsidiário se o trabalhador conseguir comprovar que ele foi negligente, que ele não fiscalizou como deveria e por isso não houve o pagamento das parcelas rescisórias ou dos direitos trabalhistas. Piorou? Sim, piorou. Mas é possível sim nós fazermos desse limão uma limonada. Nos acompanhe aí nos próximos vídeos. Pois bem, nessa decisão do tema 1118, o STF deixou claro algumas hipóteses que comprovariam a negligência do órgão público. Disse nessa tese firmada, que se o trabalhador notificar o órgão público do atraso de pagamento de salários, da falta dos depósitos de fundo de garantia, da falta do recolhimento das contribuições previdenciárias, estará o órgão público constituído em mora. Será considerada válida essa notificação feita diretamente pelo trabalhador para o órgão público, informando que os seus direitos trabalhistas não estão sendo cumpridos pela empresa principal. A partir dessa notificação, segundo essa decisão, estaria o órgão público constituído em mora e, portanto, passível de responsabilização trabalhista pelos direitos inadimplidos. Da mesma forma, o STF disse que é possível comprovar a negligência do órgão público quando o órgão público não verifica a existência do capital social definido por lei. Quando uma empresa vai iniciar um processo de terceirização, ela vai ter lá no seu contrato social um capital social. E cabe ao órgão público verificar se aquele capital social que foi declarado no contrato social, ele existe de fato ou ele está apenas escrito num papel. Caso não exista esse patrimônio que é declarado no contrato social dessas empresas, nós estaremos diante de uma negligência por parte do órgão público e aí o trabalhador conseguirá obter a responsabilidade desse órgão público por negligência e omissão na fiscalização dos direitos trabalhistas. Portanto, há inúmeras possibilidades que se abriram a partir dessa decisão do tema 1118. É possível sim fazer desse limão uma limonada. A decisão foi ruim, sim, foi ruim para o trabalhador, mas, como disse,
há mecanismos, ela deixou mecanismos e ferramentas para que os advogados explorem essa decisão e consigam obter uma prova da negligência do órgão público e, consequentemente, a sua responsabilidade subsidiária. Nem tudo está perdido. Um grande abraço e nos acompanhe aqui no canal.